Obrigada, Rogéria. Convido nesse momento, então, a auditora fiscal de controle externo e coordenadora de controle de análise e acompanhamento da Diretoria de Controle de Contas do Governo do Tribunal de Contas, a auditora Gisele Souza de Franceschi Nunes. O tema que será abordado pela senhora Gisele é a elaboração dos instrumentos de planejamento e de orçamento público, PPA, LDO e LOA, compatíveis com os planos de educação. A senhora Gisele Nunes possui graduação em Ciências Contábeis e é especialista em Contabilidade Pública pela Univale. É mestre em Contabilidade pela Universidade Federal, professora do curso de Administração Pública da ESAG e UDESC e avaliadora de artigos para revistas e congressos. Boa tarde, pessoal. Agradeço vocês conseguir ter plateia para a última palestra, né? O pessoal da área da educação é persistente, lutador, fica até o final. Fico muito feliz pela presença de todos vocês. Em nome do professor Flávio da Cruz, que estou vendo na plateia, agradeço os demais, um grande batalhador pela educação dentro da Universidade Federal e um grande conhecedor da área pública. Então, me deram o desafio de conversar com vocês nessa tarde sobre a elaboração dos instrumentos, planejamento e orçamento público, PPA, LDO e LOA, compatíveis com o plano de educação. Para começar esse desafio, sinceramente, eu fiquei bem preocupada. O desafio foi difícil. Quando o SICA me chamou, eu fiquei pensando, como eu vou passar isso se é algo que ainda está sendo implantado, está sendo pensado? Encontrando essa frase, comecei a pensar. A primeira meta da educação, já que falamos tanto em metas o dia inteiro, é criar homens que sejam capazes de fazer coisas novas, homens que sejam criadores, inventores e descobridores. E me deparando com essa frase do Piaget, pensei, é realmente o que cada um de nós precisamos nesse momento, porque além do desafio, você conseguir colocar no orçamento toda essa situação que está sendo exigida. Então, nesse momento, todos nós temos que pensar como vamos trabalhar com esse plano diante de uma crise econômica, diante de um orçamento muitas vezes apertado dentro de uma prefeitura. Muitas vezes os gestores não querem dar prioridade para a nossa área da educação, ou observam os seus planos políticos e a nossa educação, às vezes, é deixada de lado. Então, chegou o momento de trabalharmos em conjunto para verificarmos como colocar isso dentro do orçamento. E essa exigência vem da nossa próprio Plano Nacional da Educação, onde no artigo 10 disse que teríamos que ter dotações orçamentárias compatíveis com as metas, diretrizes e estratégia desse PNE. E aí a gente começa a pensar, são 20 metas e dentro delas eu tenho que colocar dentro do meu orçamento, tenho que pensar. São várias coisas a ser atingidas, sabemos que é um grande desafio, e nesse momento a gente começa a pensar que a gente não sabe nem o custo das escolas existentes dentro do nosso município, muitas vezes a gente não sabe o custo do aluno, mas na mesma hora, hoje mesmo vocês já tiveram a visão que nós temos indicadores, órgãos que podem nos ajudar, o próprio MEC tem estudos sobre os assuntos, então chegou a hora da gente levantar todo esse tipo de informação para nos auxiliar. O tribunal, em razão desse artigo, encaminhou em julho um ofício aos municípios, só para relembrar para quem não teve acesso, e solicitou que os poderes executivo, legislativo, tanto dos estados quanto do estado de Santa Catarina e os próprios municípios, tivessem a necessidade de formular o orçamento de forma compatível. Estou vendo pessoas fazendo assim, algumas não teriam conhecimento, pelo que eu estou entendendo, são da área, os colegas ali atrás estão fazendo, mas realmente foi, de repente não chegou até a ponta, então é importante que vocês busquem esse ofício, ele traz orientações e até para vocês cobrarem dos gestores de vocês a começar a pensar diferente, né? Que o tribunal vai cobrar essa situação e nesse momento nós estamos não querendo cobrar e se orientar para que todos nós conseguimos cumprir esse PNE. Então, foi uma das solicitações pedida pelo tribunal. Muitas vezes eu sei que não chega até os servidores, o pessoal da ponta, então é importante ir em busca desse ofício para auxiliar no trabalho de vocês. Uma das questões que foi solicitada,
que tivesse estabelecido indicadores, que a gente vai ver alguns durante essa tarde ainda, alguns indicadores que podem auxiliar na medição dessas metas, já dentro do seu planejamento orçamentário, desde o plano plurianual, na LDO e na LOA, a gente já tivesse esse tipo de compatibilização, tentássemos ligar as metas conforme a periodicidade dela, o ano que tem que ser cumprida com a sua lei orçamentária. Então, chega um momento que você tem que trabalhar bem em conjunto. A gente viu a importância do planejamento, o Rogério mostrou algumas situações quando o planejamento não é pensado, o que acontece, e ele falando, eu lembrei do meu filho de 6 anos, que chegou, mãe, olha que triste, o filho da moça que trabalha lá em casa não quer ir mais para a escola. E eu perguntei, por quê, filho? Não, porque ele tem a idade do meu filho, 6 anos, e disse que não quer ir na escola, porque quando chega na escola, o telhado está caindo, e ele tem medo que a mesinha que ele senta é bem em cima, o telhado pode cair. E a quadra de futebol não pode ser usada porque está toda danificada. Então, a gente ri da situação, claro, na hora que a gente olha, mas realmente é uma tristeza tu ver uma criança de 6 anos não querer ir para a escola porque tem medo que o teto vai cair em cima da cabeça. Enquanto eu tenho meu filho numa escola particular, então tu começa a notar a diferença. Porque o direito não é para todos, né? Então, a gente começa a verificar como nós temos que lutar por essa educação. Além disso, destacamos também a necessidade do princípio da transparência e controle. Então, para eu fazer esse PPA, eu já tenho que trabalhar de forma transparente com a minha comunidade. Já que o PPA, os instrumentos orçamentários, são feitos por meio de audiências públicas, por que não levar o PNE para essas audiências? Para verificar quais as prioridades dessas metas dentro do ciclo orçamentário. Discutir com a população mesmo. Qual a escola que está com problema? Qual a escola que a gente sabe que nós temos que buscar crianças daquela comunidade que estão na rua? Quais as que não estão sendo atendidas? Então, chegou o momento de você também conversar com a sociedade. O pessoal que elabora orçamento, não adianta ficar só no seu ciclo, e sim tentar buscar o que está acontecendo no lado de fora. Aqui nós temos atores envolvidos, né, em toda nesse ciclo de trabalho. As secretarias da educação, nós temos sim que conversar com as secretarias da fazenda, e isso eu conversando com um colega que está aqui hoje à tarde. Ele conversou comigo e disse, mas no meu município é cada um no seu quadrado. É muito difícil eu chegar para o pessoal da Secretaria do Planejamento e dizer assim, olha, nós estamos com um problema em determinada escola, precisamos fazer uma reforma, nós estamos com um problema que nós não temos professores na área de matemática, na área de português, nós temos que priorizar esse tipo de situação. A minha biblioteca não compra livro há 10 anos, foi isso que ele falou para mim agora à tarde. Então, os livros estão totalmente desatualizados. A nova ortografia, meus alunos não conhecem dentro do meu município. Então, tu começa a ver a falta de conversa. E hoje eu sei que tem bastante secretário municipal aqui da educação, e com certeza esses gestores são os principais envolvidos a tentar buscar esse tipo de conversa na reunião do colegiado do município, para conversar com o pessoal da fazenda, conversar com o pessoal do planejamento, e ali envolver também o pessoal do controle interno, porque eles têm essa função de verificar se todos esses procedimentos estão sendo adequados. E, além disso, nós temos as próprias equipes de monitoramento. Os municípios têm que ter aquelas equipes de monitoramento para verificar se as metas do Plano Nacional da Educação estão sendo implantadas ou não. Só para ter uma ideia, quais os municípios, levantando a mão assim, já tem essa equipe de monitoramento ou não nesse momento? Vamos dizer que a grande maioria tem. É porque eu ouvi falar que tinha um município só nessa situação mais precária. Outra questão, as câmaras municipais. Muitas vezes, o que acontece? A gente fica no nosso poder executivo, só que, querendo ou não, a gente precisa das câmaras para aprovar nosso orçamento. Conversamos sobre várias questões, sim, mas, de repente, chegou o momento de também se conversar sobre essa prioridade. Para quê? Para a gente já colocar na lei, no próprio plano plurianual, a prioridade. Eu sei que o tempo é curto, que o plano plurianual já começa ano que vem, muita gente já encaminhou, já está em fase. Nesse primeiro momento, a nível de esfinge, não está se pensando nada para o próximo ano, sim para 2019. Então, é um alerta bem prévio para que os municípios comecem a pensar com calma na situação. Eu sei que quando chegou o questionário, de repente, levou aquele
espanto, assim, poxa, o tribunal vai começar a cobrar, mas, na verdade, vem na questão também da gente saber como está a situação e para vocês já ficarem alerta que vão ser cobrados e temos que cumprir o plano, né, de forma conjunta. O tribunal está aqui também para isso, para a gente tirar dúvidas, para tentar trabalhar em conjunto. Então, esses seriam os atores envolvidos em toda essa situação. Isso aqui tem um exemplo que eu encontrei de uma palestra de Nelson Machado. Ele deu uma palestra sobre custos e controle social no Tesouro Nacional. E ele vem nos explicar a forma do planejamento, né? O que a gente tem que pensar na forma de planejar. Primeiro, nós temos que pensar que aqui nós temos que envolver, sim, a sociedade e o poder legislativo. Por mais que seja difícil, muitas vezes são divulgadas audiências públicas e não vai ninguém da sociedade na audiência porque acha que ela não serve para nada. Mas se a gente não conseguir estimular essas pessoas, tentar envolver, vai ser difícil a gente dar um passo. Então, nós temos que fazer esse estímulo, sim. Fora o TCE, eu ministro aula na UDESC e foi feito um trabalho de uns alunos que participaram de uma audiência pública aqui em Florianópolis. A verdade, eu brinquei com eles, falei que era importante ir e alguns alunos quiseram ir numa determinada audiência. Chegaram lá, eles foram na audiência, eu não estava presente, e quando eles voltaram em sala de aula, eles me disseram: professora, tinha 2 pessoas que não eram políticos. 2. Então, só tinham servidores e pessoal da Câmara Municipal. Eu estou vendo colegas aqui fazendo, que é o que acontece, né? Então, será... Tudo bem, pode ser que até tenha sido estimulado, mas quem sabe a forma que a gente estimula essa sociedade para vir para esse campo político, vamos dizer, ou para essa questão de trabalhar junto com a administração pública, será que nós estamos fazendo certo? De repente, fica um ponto de interrogação para a gente pensar como estimular no nosso município essa participação. Além desse, obviamente, os órgãos centrais e setoriais, todos os órgãos envolvidos dentro da administração pública, os gerentes de programas e os próprios ordenadores de despesa. Às vezes, os próprios ordenadores de despesa nem participam do planejamento. No final, eles pegam e assinam o que os próprios servidores elaboraram. Então, a importância do ordenador também está presente e dá valor ao planejamento que é feito. Nesse planejamento, eu vou decidir quais são as minhas políticas estratégicas e as questões operacionais, que a gente já conhece, e, obviamente, nesse momento de estratégica, a gente tem que dar valor ao Plano Nacional da Educação e priorizar o pessoal que é da área, tentar ir nessas audiências e brigar, sim, brigar para que consiga implantar o plano no seu município, tenha recurso para isso, porque não adianta nós termos toda a lei e, na hora da aplicação, vocês não têm nenhum tipo de recurso financeiro para fazer o que o próprio plano exige. Então, dentro do plano, você tendo o plano certo, que no caso nosso a gente tem o plano já municipal de educação, né, de cada município, podemos então termos orçamento para executar. E buscar um objeto de mensurar o que está nesse plano, né? Como é que eu vou mensurar a qualidade que está nesse plano? E ele traz alguns critérios de avaliação que faz parte dos nossos princípios de administração pública, que vem na linha da eficiência. E aqui vem uma questão interessante. Eu tenho que buscar os custos. Não adianta eu não saber quanto vale um aluno e querer buscar 10 mil alunos da comunidade se eu não tenho recurso para manter esses alunos. Então, por isso a ideia da gente ter conhecimento desses custos. E o próprio Ministério da Educação já tem dados que divulga e ajuda você a ter esse tipo de informação. Então, nesse momento, é bom a gente buscar também essas bases de dados, pelo menos para fazer um tipo de comparação com o seu município para ver o que é viável. Tendo essa eficiência, eu vou ter os resultados para poder colocar e decidir quais são as minhas ações, os meus projetos e as minhas atividades a ser atingida. E para eu ter eficácia, eu vou ter que ter metas, né? Ou seja, o que eu quero atingir. E isso vocês já têm junto com o plano de vocês. Então, a verdade, tem que fazer essa ligação do projeto ou da atividade com a meta que já está no próprio plano. É isso que exige a lei. E para buscar efetividade, eu até vou dar um exemplo pessoal do estado de Santa Catarina. Se eu estiver falando alguma coisa errada, o Pedrinho me corrija nessa tarde, né, Pedrinho? Eu trouxe um modelo aqui do estado, que eles já estão buscando, dentro dos programas deles, fazer uma ligação com os indicadores
para poder buscar o cumprimento da meta. Depois eu vou dar um exemplo para vocês, que é o ideal para se iniciar o trabalho, né? Eu conseguir ligar pelo menos o programa que está lá no PPA com alguns indicadores, para a gente poder verificar como fazer esse tipo de trabalho no orçamento. Para assim poder, no final, a gente ter um feedback desse objetivo e das identificações do problema. Por que identificação de problemas também? Já que a gente tem esse grupo de monitoramento, nem sempre o que vai ser orçado vai ser o adequado. Isso a gente sabe diariamente dentro da administração pública. Então, essa equipe de monitoramento também pode auxiliar. Inclusive, a gente vai ver uma ficha da própria avaliação que é dada pelo PNE em movimento, para que se observe também essa previsão orçamentária de acordo com a meta, e com esse feedback anual, vocês conseguirem arrumar para o próximo ano a situação orçamentária, poder planejar de forma mais adequada. Então, não podemos esquecer das nossas 3 peças orçamentárias. A lei diz, PPA, LDO e LOA tem que ter compatibilidade. Como o PPA já está, muitos já estão elaborado, a gente tem que pensar, de repente, numa emenda para poder, caso o seu município não tenha priorizado já dentro do PPA o Plano Nacional da Educação, para a gente já poder fazer esse tipo de relação. E automaticamente colocar como prioridade dentro da tua lei de diretriz orçamentária o cumprimento do Plano Nacional da Educação. E sim, colocar um artigo específico que diga que é prioridade para o próximo ano o plano, para você poder ter receitas e despesas na lei orçamentária vinculada a esse plano. O PPA, então, vai permitir projetar o cumprimento dessas metas. Com um exemplo, depois eu vou dar um exemplo para vocês. Já temos que colocar tanto prioridade no PPA e na LDO, para a gente ter a execução na lei orçamentária, e programas específicos na área da educação. Um ponto que eu trouxe ainda numa procuradora do Ministério Público de Contas de São Paulo, ela, numa das palestras dela, ela destaca a importância da defesa dos recursos vinculados à educação. Ou seja, se nesse momento de crise você não defender dentro do seu município a importância de buscar esse recurso para a educação, vai ficar complicado. Então, é importante também a atuação nossa de mostrar que não, precisamos de recurso para a educação. Sei que a gente precisa para a saúde, sei que nós precisamos para a segurança, mas nós temos um Plano Nacional de Educação a ser cumprido, então temos que obrigar e trazer isso para nós. Até porque, se você não fizer uma busca ativa do seu município, não conseguir trazer essas crianças para dentro da sala de aula, daqui a pouco você pode ter no seu município, sim, problemas, por exemplo, na segurança. Essas crianças sem estudo vão ser adultos sem emprego. E a gente já sabe que pode ocorrer bandidagem, outros problemas ocasionados. Esse tipo de visão de futuro que o nosso gestor tem que ter, e muitas vezes só pensa no momento. Então, a marginalidade, muitas vezes, se você for atrás, tem um estudo da ONU, que a quantidade de pessoas na marginalidade, mais de 70% não tiveram até o ensino fundamental. Então, olha a importância do ensino dentro da nossa segurança pública também. E aqui nós temos um exemplo, então, do cadastro de indicadores PPA 2016 a 2019 do Estado de Santa Catarina. Como é que eles fizeram? Me corrija, hein, Pedrinho? Se eu falar besteira, eu estou... Pessoal, o órgão, então, Secretaria de Estado da Educação, foram colocados ali 5 programas. Eu trouxe de exemplo 5 programas que eles colocaram. Dividir a educação básica com qualidade e equidade, gestão democrática da educação, valorização dos profissionais da educação, redução das desigualdades e valorização da diversidade, que é um grande problema hoje, e acesso à educação superior, que é o caso do Estado, não dos municípios. Mas eu tentei trazer, dentro desse programa, quais são os principais para município. Por exemplo, primeiro programa que temos, educação básica com qualidade e equidade. Já podemos fazer uma ligação com a meta 7, onde nos fala a questão de quanto a porcentagem dos alunos tem que atingir no IDEB. Então, o que eu verifiquei é que esse programa a gente pode fazer a ligação com a meta 7. Temos ali o objetivo do programa, que é oferecer a educação com qualidade e equidade para todos os cidadãos catarinenses, assegurando o direito de aprendizagem de forma adequada. E eles trouxeram os indicadores. Aqui que eu digo para vocês,
aqui começa o pensamento lá dentro do município. Como que eu vou buscar indicadores para mensurar? Para mim, é uma das partes mais difíceis do orçamento, é tu tentar buscar ligar o indicador com a meta. Então, eles trouxeram aqui o indicador do IDEB. O IDEB, a gente sabe que é a nota. A própria fonte é o INEP, então é algo que já está pronto. Temos a questão, que a colega de manhã eu estava ouvindo, estava na sala, mas estava ouvindo, a questão do prazo, que algumas vezes pode, sim, atrapalhar, porque eles demoram para divulgar as informações, né? Vamos ter que trabalhar. Se o município se optar pelo INEP, obviamente, quando o tribunal analisar, vai ter que trabalhar com essa situação. A gente sabe que pode acontecer esse tipo de atraso. Então, aqui eles têm como medida o ano de 2015, o valor que eles tiraram e qual é a meta deles. A meta deles é, em 2019, ter 6,2 na nota para o ensino fundamental, ano inicial. E assim eles foram fazendo de outros. Aqui do anos finais, também tem a nota de referência e a meta. Sempre a fonte foi INEP. Nós também temos os estudantes com proficiência insuficiente na Avaliação Nacional de Alfabetização, que é o chamado ANA, que também é um resultado que é divulgado pelo INEP, que também pode ser utilizado pelo município para a gente tentar atingir algumas questões da meta 7. Um outro programa que eu achei importante, que é um programa também ligado aos municípios, valorização dos profissionais da educação. E aí entra a meta 17, que vem aquela questão de equiparidade do salário compatível com o pessoal da área da mesma formação. E, além disso, também, por mais que eu não anotei ali, mas temos a meta 18, que também fala do plano de carreira, que também está envolvido dentro dessa meta. Então, eles colocam como objetivo valorizar os profissionais da educação básica profissional de Santa Catarina, dando efetividade ao plano de carreira. E aqui eles colocam alguns exemplos de indicadores. Primeiro, proporção de docência com professores que possuem formação superior compatível com a área de conhecimento e lecionam na área da educação básica. Então, foi levantado esse tipo de proporção em 2015 e quanto que querem atingir para 2019. Claro, esse atingimento sempre ligado com a lei que o município colocou lá para atingir. Então, teria que ligar com a meta do município. Razão entre o salário médio dos professores da educação básica e o salário médio dos professores com escolaridade equivalente, que é uma da questão da meta 17, que solicita que tenha essa proporcionalidade também no salário. Unidade de medida, foi porcentagem, eles tinham 86% e querem atingir em 2019, 93%. A fonte IPGE e PNAD já tem esse tipo de dados levantado. Notem que muitas fontes não foram criadas, elas já existem, né? Não é criação própria da secretaria, então a gente pode utilizar bastante como base. Ainda dentro da valorização dos profissionais, nós temos o pessoal de professor ACT na rede estadual de ensino. Também foi feita uma ligação com a porcentagem. Essa, sim, foi criada pela própria secretaria. O cumprimento do piso nacional, que é uma da exigência da meta. Nesse caso, é só sim ou não, né? Ou se cumpre ou não se cumpre, porque não tem uma porcentagem. Política de formação inicial e continuidade dos profissionais da educação de Santa Catarina. E aqui vem também a questão da capacitação desses profissionais e a atualização da lei do plano de carreira do magistério, que é uma das questões que a meta solicita. Um outro programa que surgiu é a redução da desigualdade e valorização da diversidade, que é a meta 4, que vem nessa questão de reduzir a desigualdade e trazer também esses portadores de deficiência para dentro da sala de aula, ter como atender essas pessoas. O objetivo, então, também é reduzir a desigualdade educacional e valorizar a diversidade, promovendo a equidade na educação básica, tendo como indicador percentual de matrículas em classe comum, ensino regular e EJA, dos alunos de 4 a 17 anos na educação especial, que é o que a própria meta fala. E aqui eles têm a porcentagem. Em 2016 e em 2019, o Estado quer estar 100% cumprindo essa situação. Pela fonte INEP, é o que todos nós torcemos, né? Percentual de população de 4 a 17 anos que frequenta já a escola.
Em 2017 tinha 86 e a ideia é chegar em 2019 com 92. Novamente observem, pessoal, a fonte já existe, IBGE é bravo, né? IBGE Censo Demográfico. Percentual de escolas estaduais com dependências e vias acessíveis, a grande importância que o próprio Rogério levantou hoje sobre acessibilidade. Em 2016 tinha 87%, e em 2019 é que esse percentual diminui e as escolas já estejam com as dependências um pouco mais acessível, né, para 62%. Então, essa seria a questão. Dentro do PPA, o que eu já poderia começar a pensar? Criar a ligação desses programas com algumas metas e esses indicadores. É o início de um trabalho que a gente sabe que é longo, que vai durar mais do que um PPA, mas já pode se começar para ali colocar como prioridade no próprio PPA e na LDO, para depois vocês buscarem, então, dentro do orçamento, quais são as despesas e as próprias receitas já existentes dentro da área da educação que vocês poderiam utilizar para atingir essas metas. Dentro do PNE em Movimento, existe já uma ficha específica de monitoramento, que vocês vão poder monitorar as metas, pelo que eu vi, é uma sugestão, né? Onde você traz os prazos das metas, estratégia, e quais são as previsões orçamentárias, ou seja, o que você já tem de ideia que pode gastar com cada meta. É uma coisa, às vezes, muito subjetiva, eu entendo, porque fazer uma previsão orçamentária desse modo, às vezes, não é muito fácil. Por isso que é bom a gente buscar já os indicadores existentes, os trabalhos de custos já existentes no assunto. Esse monitoramento deve gerar, então, subsídio para elaborar o próprio planejamento orçamentário dos anos subsequentes, vai te auxiliar para isso. E é fundamental, então, na articulação do plano com os outros instrumentos já utilizados de planejamento dentro da sua administração pública, né? Dentro do seu município. O que você tem de diferente quanto a planejamento? Então, você já pode se utilizar conforme é elaborado dentro de cada município. E aqui a gente tem que observar que esses planos, os nossos planos municipais, foram aprovados em 2015, então, alguns deles vão fazer parte do nosso PPA, que está sendo elaborado em 2017, que inicia para o próximo ano. Em 2021, ainda vamos ter outro PPA participando da execução do nosso plano, e em 2025 já surge um novo plano, né? O PNE em Movimento destaca essa questão, que nós temos, então, planos decenais que tem que ser observado que questão de longo prazo, que nós vamos seguir 2 planos. Então, o planejamento, nesse momento, é importantíssimo, porque, às vezes, a gente deixa para o último ano para cumprir uma meta que a gente já pode começar a ter previsão orçamentária nesse momento para ela. Então, por isso, a importância do planejamento, já começarmos a pensar em metas que só precisam ser cumpridas em 2019, 2020, mas eu já posso ver previsão orçamentária e adequar meu orçamento conforme o andamento. Com esse orçamento e com a correlação com o plano, a gente consegue ter a maior visibilidade e melhoria dos controles, porque se você fizer de forma planejada, a gente vai conseguir verificar se essa meta foi atingida ou não. Como eu disse para vocês, o tribunal, nesse primeiro ano, ele até vai monitorar, mas ainda não por meio do esfinge, mas sim, como os colegas falaram anteriormente, com questão de fiscalizações, auditorias, enfim. Então, é algo ainda que não necessariamente vai estar nas contas dos municípios. Nas contas estaduais já foi o primeiro ano que o próprio o Estado encaminhou a porcentagem de cada meta. Então, o ideal é você já ter dentro da sua equipe um cronograma para poder verificar como está o andamento de cada meta dentro do seu município. Vai se buscar, sim, a racionalização dos gastos públicos, porque se você deixar, de repente, lá para frente, para um único ano você cumprir a meta, você vai ter que levantar todos os valores no último ano e o seu orçamento pode ficar apertado. Por isso, a importância de planejar isso durante todo o exercício, todo o andamento do PPA. E maiores investimentos sociais, porque se você tiver algo mais coordenado, a gente pode adequar nossos investimentos. E aqui vem uma questão, até que o SIC acabou levantando de manhã, mas como aplicar o mínimo da educação. Ou seja,
interessante, acabei de levantar isso com o diretor do município, Moisés, eu queria saber quantos municípios tiveram problema em cumprir a parte da educação em 2016, já que, com tanta coisa para ser gasta, eu fico até na dúvida se algum município tem dúvida em que cumprir, porque nós temos várias metas, buscar essa população que está fora, capacitar todos esses professores, aplicar o piso, aplicar o plano. São vários deveres que os municípios têm que fazer. Como ele não precisa... Está tudo ok, cumpriu todo o plano, então... Está tudo ok, não tem nem o que aplicar em educação. Eu fiquei numa dúvida, mas me surpreendi com o resultado. O resultado não foi ruim, foi bom. Aproximadamente em torno... É estimado ainda, ele só não vai divulgar isso de forma exata, mas é estimado que em torno de 10 municípios, mais ou menos, aproximadamente 9, 10 municípios, não cumpriram a educação no exercício 2016. Então, é algo que está sendo levantado ainda. Então, não é uma coisa que... é tão prejudicial nesse momento. Que em alguns momentos, alguns municípios chegavam perto de nós, conversavam, poxa, eu não sei onde é que eu vou aplicar, como é que eu vou atingir esse 25%? Pô, mas será que a colega falou meu Deus aqui na frente, mas é meu Deus mesmo, acontece, ainda nós temos situações e vê aquele telhado caindo sobre aquela criança e ele diz, eu não sei onde é que eu vou atingir esses 25%. Então, tu começa a pensar dentro das prioridades que está sendo dado dentro desse município, né? Qual é a prioridade que ele está tendo. Então, se começa a se observar também que os municípios estão buscando, sim, a aplicação, apesar da gente ter esses 10%, o ideal é a gente ter 100%. E eu penso que agora, com o PNE, vocês não têm nenhuma dúvida onde aplicar recursos na educação, né? O problema é ter recursos para serem aplicados, né? Esse é o maior desafio de todos vocês, né? Isso que eu verifico. Uma outra questão que também já foi levantada, para a gente ver essa compatibilidade do orçamento, se pensa também no CIOP, né? Então, todas as informações que eu colocar no CIOP, ela tem que estar adequada a todas essas minhas mudanças, esse meu planejamento. Muitas vezes, quem alimenta o CIOP é alguém fora da educação, é alguém do orçamento, ou é alguém da contabilidade, e, de repente, há situações que nós temos informações diferentes do que vem no Esfinge. Acho que até o Renato levantou essa questão hoje. Então, é importante a gente tomar esse cuidado, que essas pessoas trabalhem em conjunto. Como eu falei para vocês, esses atores envolvidos têm que trabalhar em conjunto. Vocês são um município, não uma secretaria ou outra secretaria. Infelizmente, a gente tem... isso acontece em todas as organizações, nós ficamos na nossa caixinha e não... conversamos com o colega do lado. E para cumprir esse plano, esse grande desafio que foi dado para vocês, nós precisamos trabalhar em conjunto. Essa era a conversa que eu queria ter com vocês, alertar, dar esse exemplo da Secretaria da Educação, para se tomar como exemplo, para se iniciar dentro do seu município, fazer esse link com a meta. Sabemos que é desafiador você verificar o projeto, a atividade, tudo, mas temos que tentar cumprir. Nós estamos aqui para o que vocês precisarem, qualquer dúvida. O pessoal, a gente conversou com o pessoal da Secretaria Estadual da Educação, a gente vê que eles estão muito bem aprofundados sobre os assuntos. Acho que eles, de repente, também são uma ligação de apoio para vocês, porque eles estão bem aprofundados no assunto. Pediram para eu abrir agora, se alguém tiver alguma pergunta para os palestrantes da tarde.